Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, estamos dando continuidade aqui, né, nos nossos vídeos aí, né, a respeito dos assuntos aí da atualidade, né, trazendo luz aqui a respeito de alguns fatos, né, alguns episódios que estão ocorrendo aí, algumas comoções populares, né? Assim como também trazer luz aí a respeito desses assuntos, quem sabe algumas análises até mesmo lógicas, né, a respeito. E procurando, digamos, até de certa forma amenizar um pouco a situação, né? Enfim, acalmar os ânimos do pessoal aí a respeito de alguns assuntos que estão ocorrendo na atualidade, né? Nosso último vídeo aí, nós falamos um pouco a respeito do Jardim das Aflições, né? Estávamos falando um pouco aí sobre a questão aí da loucura cotidiana aí que nós estamos vendo, sobre o progressismo, né? Sobre as várias vertentes aí, sobre todas essas assim, usar esse termo, né? Todas as bizarrices que estão ocorrendo na sociedade nos tempos atuais, voltando justamente àquela questão de Epicuro, né? Enfim, todo aquele apanhado que nós fizemos, né, para que pudéssemos entender pelo menos de forma rasa, né, ali o porquê, né, de tudo isso estar acontecendo. Bom, e hoje, pessoal, aproveitando a situação que está ocorrendo, né, estes conflitos mundiais, toda essa questão de caos, né, que estamos vendo, enfim, até de certa forma uma comoção midiática, né, gigantesca a respeito dos assuntos, né, as atrocidades, enfim, o caos, né, gerado em cima de tudo isso e a proporção que as coisas elas estão tomando, né, a respeito desses fatos. De que lado você tem de ficar, quem você deve, digamos, seguir, enfim, ali que partido você deve tomar sobre conflitos, sobre guerras, enfim, sobre assuntos dos mais malucos possíveis, né? As coisas mais aí apocalípticas possíveis. Bom, hoje nós vamos falar justamente aí a respeito dessa questão desses conflitos, né? Procurar entender um pouco essa questão e justamente vamos dizer assim, trazer um pouco de lógica a respeito disso, justamente contrapondo-se, vamos dizer assim, ao terror midiático, ao terror, digamos aí, que está sendo exposto, né, está sendo aí incutido na cabeça das pessoas sobre o que está acontecendo. Entendermos que não é bem desta forma que as coisas estão acontecendo e cujo objetivo no final não vai beneficiar, digamos assim, as pessoas realmente, né? Então nós vamos trazer um pouco de lógica a respeito disso. Bom, então peço desde já, pessoal, que deixem um like aqui no canal, por favor, se inscrevam aqui, né? Para que possamos aí continuar o nosso trabalho, né? Aqui no canal. E, enfim, podemos estar trazendo sempre novos assuntos, né? Novas análises e, inclusive, novos temas, né? Estamos aí preparando novos conteúdos aí, futuramente de outras matérias, de outros assuntos diferentes, né? Outras questões aí de conhecimento, assim como também voltar aí com algumas séries, né? Que justamente foram bem aceitas, né? E sobre a questão voltada aí à alta cultura, história, enfim, genealogia e outros temas aqui do canal, né? Bom, mas desde já espero aí que curtam o nosso vídeo, né? E vamos começar aqui o nosso conteúdo. Então, pessoal, quando a gente fala nessa questão dos conflitos que estão ocorrendo, né? O que a gente vê normalmente, né, o que as pessoas aí, o populacho, os afegões médios, né, população trabalhadora aí, né, povo comum que paga os seus impostos diariamente, normalmente observa, pelo menos o que vem para nós da mídia, né, é um caos, né, terrível em relação aos conflitos, o que tudo está acontecendo, né. Bom, nós vemos aí toda essa questão de a Rússia está atacando a Ucrânia, né, uma guerra terrível, né? Enfim, nós estamos vendo aí essa questão de enfim, lá na Ásia você vê tal conflito, enfim, agora você tem essa questão que está ocorrendo a guerra aí entre Israel e Palestina, né? Essa questão, esse conflito que muitos, vamos dizer assim, chamam, né? Inventaram, cunharam esse termo aí um pouco
absurdo chamado Guerra Santa, né? Mas por que Guerra Santa, né? Enfim, não sei por que cunharam esse termo, né? Tão absurdo até de certo ponto, né? A gente vai até explicar um pouquinho a respeito disso, mas por que de tantos conflitos assim? E normalmente vamos dizer assim, esse desespero, né, dos organismos mundiais, da mídia, de grupos ali de interesse, de pessoas, digamos, de alto poder aquisitivo, de alguns círculos sociais, vamos dizer assim, que desesperadamente forçarem as pessoas a tomarem partido sobre a situação, né? Ah, você é pró, vamos dizer assim, Estados Unidos, você é pró-Rússia, você é pró-União Europeia, você é pró-liberalismo, você é pró-totalitarismo comunista, você é pró, enfim, Israel, você é pró-judeus, você é sionista, você é antissemita, você é islâmico, enfim, a favor do radicalismo islâmico, a favor da Sharia, enfim, ali a favor dos pobres coitados palestinos que sofrem, que morrem de fome, nananã, que a mídia pinta dessa forma. Quando a gente para e vê essas questões, normalmente o que acontece? As pessoas elas não conseguem tomar um ponto de vista lógico a respeito da situação. E a lógica, normalmente, ela necessita de, vamos dizer assim, um olhar mais profundo, né? A pessoa ela tende, digamos, ver além, digamos, do material, do simples aparente que as coisas são pintadas, né, para as pessoas. Isso é um pouco difícil hoje em dia, porque cá entre nós os conflitos eles estão ocorrendo a milhares de quilômetros de distância, né, que ultrapassando um oceano gigantesco. Então, o que chega para nós normalmente, né, no caso aqui nós brasileiros, né, ou enfim pessoas aqui da América Latina, normalmente isso chega mastigado e de uma forma assim já vamos dizer assim forçada, né, a ponto de que nossas emoções elas digam por nós o que lado nós devemos tomar ou o que devemos fazer, né? E se nós aqui no nosso país já acontece isso conosco, né, inclusive em território nacional, muitas vezes coisas que ocorrem aqui no nosso cotidiano que a gente tem que às vezes ter um olhar mais profundo para a gente entender que não é bem aquilo, né? Normalmente nós já por emoção do momento tomamos partido de uma situação, né? Ah, mataram tal pessoa, mas quando você descobre a pessoa, né, era de má índole e a pessoa buscou aquele caminho. Então, até a pessoa descobrir isso, ela já tomou um partido, ela já criou uma comoção, ela já estava até defendendo aquela pessoa sem saber o motivo que levou àquela situação, né? Isso é muito comum de se ocorrer aqui hoje em dia por essa questão da mídia, ainda mais no nosso país em que a população ela é muito bombardeada por isso. Em outros países até talvez não, mas aqui a mídia ela bombardeia muito a cabeça das pessoas, né? No Brasil, os grandes canais de mídia eles bombardeiam as pessoas com comoção. E comoção gera clickbait, que gera por si, enfim, audiência e enriquece esses barões aí do grande cartel de mídia aí, né? Dos grandes canais midiáticos. Bom, só que a questão aqui é a seguinte: as pessoas elas se deixam muito levar por essa questão da emoção, né? Do momento. De que lado de partido você deve tomar, em que situação, enfim, e sem você ter uma análise mais profunda, né? Que nem quando nós olhamos, por exemplo, para o passado, olhamos para conflitos passados, a gente consegue ter uma vista um pouco melhor, a gente consegue ter uma compreensão melhor, porque o fato já aconteceu e você consegue ver ponto por ponto, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, quando a gente pega, por exemplo, a gente sabe que ali o grande inimigo da Segunda Guerra Mundial era o totalitarismo, né? E nem mesmo assim foi totalmente eliminado, né? Eliminou-se o nazismo, mas o comunismo continuou lá matando gente lá, torto e direito, né? Mas você vê que, enfim, existia um mal ali, enfim, justificável, você tem que confrontar aquele mal.
Você consegue ver isso depois de um tempo, obviamente com tudo ali a panos limpos, vamos dizer assim, né? Que você consegue enxergar, né, em pratos limpos, né? A situação ali toda desenhada. Porém, quando a gente pega os conflitos, às vezes quando estão ocorrendo em tempo real, né? Quando estão ocorrendo ali no seu tempo, né? Nos seus dias, o que acontece? A pessoa ela é tomada por essa questão da emoção, né? E na época, em outros conflitos passados, a informação ela demorava para chegar, demorava horas, dias para chegar. Então as pessoas elas, vamos dizer assim, buscavam, digamos, compreender os conflitos, as situações de um ponto de vista muito mais conciso, muito mais lógico, muito mais preciso do que hoje em dia. Por exemplo, as pessoas pensam, com tecnologia, por exemplo, nós compreendemos melhor a situação. Não é bem assim. A tecnologia ela poderia funcionar muito bem? Poderia, com certeza. Ela ajuda, inclusive, em vermos as coisas em tempo real. Só que o problema é que, da mesma forma como veio a tecnologia, vamos dizer assim essa engenharia de comoção, esse uso, digamos, do apelo emocional das pessoas foi cada vez mais forçado, principalmente pelos grupos midiáticos, né, que antigamente não tinham essa força toda. Um jornal de papel não tem a mesma emoção que você criar uma narrativa em cima de uma situação que está ocorrendo ali em tempo real, né? Então a emoção te bombardeia muito mais forte, né? Então o negócio é muito mais impactante para as pessoas, né? Enfim, aqui nós já entendemos essa questão de que a mídia ela ganha com isso, né? Então nós temos que entender que grandes canais de mídia, grandes grupos de comunicação, outros indivíduos ganham com a calamidade, né? Com o caos, com o terror, ali com o sofrimento das pessoas, né? Então isso aqui é um ponto de vista em conteste, né? Que ele já não tem uma boa índole nessa situação, por questões comerciais, materialistas, ou seja o que for. Mas a questão aqui é entender o que? Buscar entender profundamente o porquê esses conflitos estão ocorrendo, né? E realmente entender que em certas situações não é, vamos dizer assim, que não se deve tomar partido da situação, e muito pelo contrário, é revelar o que está por trás disso e o que, digamos, deve ser parado para que o conflito verdadeiramente pare, cesse, né? Aquele conflito que não tem uma justificativa para ocorrer, né? Enfim, quando pegamos, por exemplo, a questão da Ucrânia, por exemplo, quando pegamos a questão da guerra da Ucrânia, por exemplo, a Ucrânia, nós vamos abordar aqui muito futuramente no canal também a questão aí a respeito de história, enfim, né? Existem lá as questões étnicas, as questões históricas, as questões ali culturais que, digamos, fazem com que Ucrânia e Rússia realmente sejam rivais, questões que viram aí séculos, só que, enfim, que se intensificaram depois do período do comunismo, coisas ali que, digamos assim, a Rússia fez coisas terríveis, vamos dizer assim, com o povo ucraniano um período. Nós vamos abordar isso muito futuramente, enfim. Mas que essas coisas, vamos dizer assim, como que se diz? Quem agride esquece, né? Mas quem apanha nunca esquece, né? Então, aquela situação, né? Existe uma revolta do povo ucraniano com o povo russo, né? Justamente por esse mal. Assim como o povo russo também. Muitos indivíduos do alto escalão russo, principalmente, acham que a Ucrânia pertence a eles, ou todo o leste europeu pertence à Rússia de alguma forma, deve estar submisso à Rússia. Enfim, a questão ali é o que? Você pega um conflito em que você já existe essa situação étnica, né? O que todas as pessoas conseguem compreender, vamos dizer assim, de forma profunda. Só que o que acontece? Quando você tem um conflito já existente, que ele gera atrito, né, que, vamos dizer assim, as coisas têm de ser resolvidas de forma muito delicada, muito, digamos ali, precisa, lógica, certa, né, cujas vezes
necessita-se de uma intervenção às vezes espiritual, religiosa, enfim, algo muito mais relacionado às pessoas, né, e à vida das pessoas, do que as simples questões materiais. Porém, ali se tornou uma questão simplesmente puramente material, né? Por exemplo, ali você tem aquela questão de que a Ucrânia ela é um país que sofreu muito, como nós dissemos, na mão da Rússia, e eles querem se desenvolver, né, progredir como nação, terem mais benefícios, vamos dizer assim. E do lado você tem ali deles a União Europeia, né? Então cruzou a fronteira da Ucrânia com a Polônia já faz parte da União Europeia, é um país aí de segundo para primeiro mundo, né? A Polônia é um país extremamente desenvolvido. Porém, um país ainda assim que ele tem, obviamente, a sua ali uma crença católica, cristã muito arraigada, um povo, uma cultura muito elevada, enfim, que até se blinda de certa forma da própria União Europeia. Mas o que acontece? Os ucranianos, ao verem isso, ao vislumbrarem esse desenvolvimento, eles também querem. E não é errado a pessoa querer, digamos, ter um pouco mais de conforto. Você vive num país ali com uma inflação terrível, população ali com problemas, com carências terríveis, questões de saneamento básico, enfim, coisas que, por exemplo, nós brasileiros temos aqui, que nós sofremos, eles também sofrem lá. Não num grau tão, às vezes, bizarro em alguns locais aqui do país, mas eles também têm os problemas deles. Então eles querem ter um pouco mais de conforto, né? E vamos dizer assim que certos partidos, certos grupos políticos, por exemplo, na Ucrânia, são aliados da Rússia, são pró-Rússia, a gente pode dizer, né? Eixo russo-chinês. Então o que acontece? Eles muitas vezes atrasaram, vamos dizer, esse processo de desenvolvimento dentro da Ucrânia, justamente para deixá-la sempre dependente, digamos, de política externa, nesse caso política russo-chinesa, né, que eles sempre ficassem ali meio que dependentes, né. E ocorreu várias questões políticas, vamos entrar nesse mérito aí, enfim, de que o país foi lá e, enfim, conseguiu se aproximar da União Europeia, conseguiu se aproximar dos países mais voltados à questão do desenvolvimento ali europeu, desenvolvimento econômico, né, a zona do euro, enfim. E o que acontece? A população ela queria essa benesse, né? Porém, voltamos a dizer, é uma simples questão aparente. Ao mesmo tempo, você tem a questão profunda da população ucraniana. Aí, uma questão que está sendo completamente ignorada pela mídia, completamente ignorada por quem quer que seja, dos altos escalões que nós conhecemos aí da sociedade, estão ignorando, né? Por interesse mesmo, né? Por malícia ou por pura ignorância. Mas, enfim, eles ignoram, né? Por pura malícia ou não, mas ignoram esse fato. Que é o que? A população ucraniana ela não quer mais ser refém, vamos dizer assim, da influência russa, né, de ali estarem sendo ameaçados o tempo todo pelos russos com uma arma na cabeça, dizendo que se você não seguir a minha regra, eu vou lá e tomo a tua terra, né, eu te invado e te forço a seguir a minha política que eu tenho dentro do meu país. E no caso da Rússia, quando você pega, você tem coisas que etnicamente são completamente diferentes de coisas que tem, por exemplo, na Ucrânia. Questões religiosas, por exemplo. A igreja ucraniana, por exemplo, na questão cristã, ela é católica oriental, católica apostólica oriental. Então ela segue o rito romano. Ela se reporta ao Vaticano. Ela se reporta à nossa fé católica latina, né? Já, no caso, a igreja russa, ela é ortodoxa, né? Não estamos aqui se opondo à ortodoxia, enfim, ao catolicismo ortodoxo, até porque a igreja ortodoxa está presente em vários outros países, né, como Grécia, por exemplo, Turquia, enfim, Egito,
Armênia, né, Bulgária e outros países que têm a ortodoxia também, né, que a ortodoxia ela está presente. Mas o que ocorre? Dentro da Rússia, a Igreja Ortodoxa, ela, com o passar das décadas, da influência na época do comunismo, depois a influência da KGB, enfim, e outros ideólogos que surgiram aí na Rússia moderna, né, que nós não vamos entrar nesse quesito, a Igreja Ortodoxa ela é muito mais uma igreja simpática ao Estado russo, a organização religiosa muito mais simpática ao Estado russo, do que por exemplo, o seu próprio bispado, né, o seu próprio ali, o seu próprio papado, entre aspas, né, que seria em Antioquia, né, na região de Antioquia, que é o seu, ali a sua cúria, né, o seu comando. Então eles não são mais subordinados a Antioquia, eles são subordinados, no caso, mais ao próprio Estado russo, né? Então se tornou meio que uma extensão ali daquela política russa. E se a Rússia, por exemplo, ela toma conta, vamos dizer assim, numa hipótese, ela toma conta da Ucrânia, ela forçaria as pessoas a seguirem, por exemplo, a ortodoxia. Poderia vir a perseguir, por exemplo, a Igreja Católica Oriental, que ela já é uma igreja que ela não, vamos dizer assim, um segmento da Igreja Católica que ele já não é tão grande etnicamente, né, porque ele só pega alguns países ali do leste europeu, né, como Grécia, por exemplo, como ali alguns países eslavos, né, como por exemplo Eslovênia, Eslováquia, enfim, Lituânia, né, Bielorrússia, Belarus, né, e a Ucrânia, né. Então, se eles viessem a tomar ali a região da Ucrânia, eles forçariam as pessoas, por exemplo, a seguir a fé ortodoxa. Por exemplo, as pessoas não poderiam praticar o catolicismo oriental, o catolicismo apostólico oriental, porque ele estaria subordinado ao Vaticano e não ao governo russo. Então eles poderiam aplicar práticas de comportamento. Por exemplo, na Rússia lá existem tipos de processos que são proibidos. Por exemplo, na Rússia coisas como, por exemplo, homossexualismo, por exemplo, é algo perseguido, inclusive. Não uma questão não estamos nos referindo aqui a movimentos políticos, estamos se referindo à orientação das pessoas. São perseguidos, por exemplo, pelo governo russo. O governo russo ele é altamente contra essa orientação. Assim como também políticas voltadas, por exemplo, a ali questões de free speech, que a gente pode chamar, né? Liberdade de expressão, por exemplo, em relação a mídias sociais, por exemplo, marcas, por exemplo, que queiram criar algum tipo de roupa de segmento, algum produto de segmento, alguma roupagem que denote algo que não esteja de acordo com a agenda russa, por exemplo, pode sofrer sanções, enfim, ser perseguido, enfim, dentro do território russo. E eles podem refletir isso, por exemplo, na Ucrânia invadida. Então, o povo ucraniano, ele tem vamos dizer assim, não vou dizer ojeriza, né, mas um distanciamento disso, eles querem um distanciamento disso, eles compreendem esse perigo. Então a questão profunda é essa. Tem muito mais a ver com liberdade no sentido de segurança, no quesito deles próprios serem autônomos, donos do nariz deles, vamos dizer assim, né? Só que o que acontece? Você tem esse grupo lá que está do lado da Rússia. Assim como você tem o outro lado, que é aí que entra o problema. Tá, nós temos um inimigo, vamos combatê-lo. Só que como nós vamos combater esse inimigo? Eis a questão. Você não tem um lado que seja realmente ucraniano, realmente a população ucraniana dizendo, esse aqui é o nosso representante, é a pessoa que vai nos proteger lá, que, enfim, vai conversar lá com o Putin, com, enfim, a alta casta russa lá e vai dar um jeito de parar esse negócio. Não tem. Quando as pessoas pensam, o Zelensky é o cara que vai resolver a situação, é o presidente herói,
né, da história, é o gênio, né, da história. Ele é um heróizinho pintado, né? Até pintaram aquele quadrozinho que ele parecia o Harry Potter lá, né? Aquele quadrozinho lá maravilhoso do sujeito. Mas não é bem assim. O sujeito, ele é... Para quem vê a biografia do Zelensky, conhece o cara, ele era um ator teatral, um comediante, um ator teatral. É como se aqui no Brasil nós elegêssemos o Tiririca como presidente. Nada contra os palhaços, nada contra o ofício aí do pessoal da área da comédia, muito pelo contrário, são pessoas aí de, enfim, grandes talentos, né? Mas o que acontece? É como se nós pegássemos um palhaço e nós o elegêssemos como presidente do país. Nada contra, mas enfim, em relação ao seu personagem, a sua persona, né? É como se nós pegássemos não o sujeito lá, a pessoa, mas eu digo o seu personagem, o palhaço, o personagem, e colocássemos ele como presidente da República. Na Ucrânia seria a mesma situação, você pegar um sujeito e você colocar ele lá como presidente, um cara que nunca teve nenhum preparo, seja político, seja minimamente, né, ali de estudo, qualquer coisa que o cara tivesse para ele poder confrontar aquela situação, agir de forma, digamos, serena, lógica, madura a respeito da situação. Você pega o Zelensky, ele é um sujeito que, a partir do momento em que ele vira presidente do país e entra nesse conflito, vamos dizer assim, ele começa a provocar a Rússia no quesito do que, em vez dele fazer uma transição segura, ele mostrar com maturidade, por exemplo, para os russos, que olha, nós somos donos do nosso nariz, né? Nós não vamos atacar vocês, não vamos deixar que posicionem nenhum míssil contra vocês, né? Mas nós precisamos aqui da nossa independência e comprar o que a gente quer, né? Tudo bem. Só que o que acontece? O Zelensky, ele é um sujeito que ele é extremamente ligado ali, ele pertence inclusive ao pessoal, vamos dizer assim, de um grupo econômico mais, vamos dizer assim, beneficiado dentro da Ucrânia. Ele é muito ligado inclusive ao pessoal ali da União Europeia, o pessoal do globalismo, o pessoal aí vamos dizer assim, dos multibilionários aí, sabe? O pessoal que lida com um grande poder aquisitivo, né? E ele, por coincidência, né, ele é um grande conhecido dessas pessoas aí, um camarada, vamos dizer, desse pessoal. E quando ele se torna presidente, ele quer fazer uma transição forçada e desesperada para a União Europeia. Não, a partir de agora nós vamos abrir os portões para a União Europeia, façam o que quiserem aqui. Tem um problema nisso. O problema é o seguinte: a União Europeia, para quem não sabe, é um puxadinho, vamos dizer assim, do globalismo, né? É uma união, é um grupo, né, supranacional, né? Não tem uma ligação com nenhum país, muito do contrário, ditam regras para os países, né? Se dizem uma organização econômica, mas que na realidade tem uma agenda política, né? Uma agenda inclusive social, né? De engenharia social. E eles são patrocinados, eles têm patrocínio, tem pessoas que investem, né, nos projetos da União Europeia. E essas pessoas são justamente esses multibilionários globalistas. É uma coisa impressionante. E o que acontece? Esses indivíduos, eles têm essa agenda, que é o quê? Vamos entrar dentro do seu país, mas vamos forçar também a nossa política, que normalmente é uma política que vai promover aí coisas que nós, por exemplo, nós cristãos estamos contra, né? Por exemplo, algumas ideologias, algumas questões aí progressistas, né, que estão aí causando problemas na sociedade hoje, né? Questões aí que estão levando a assassinatos de pessoas, que estão levando a crimes, né, que estão levando aí a questões jurídicas muito complicadas, sabe? Muito contra aquilo que, por exemplo, a própria religião de cada etnia, o próprio princípio religioso, espiritual de cada etnia combate, né?
Então o que acontece? Ninguém está olhando na situação ali da Ucrânia, por exemplo, em relação ao problema étnico primais deles ali, que é a questão de simplesmente eles quererem a autonomia deles. Eles não querem tirar a religião deles, eles não querem tirar a espiritualidade deles, eles não querem tirar a liberdade familiar deles, eles não querem tirar a bandeira deles, eles não querem deixar de ser o que eles são, eles querem simplesmente autonomia. Só que o que acontece? Ambos os lados desse conflito não querem isso. As pessoas elas ficam falando, principalmente a mídia, né, a alta casta, o pessoal da comunicação, os influenciadores, ficam falando: que partido você vai tomar? Você está do lado do Ocidente ou do lado da Rússia? Meu amigo, você não está do lado de nenhum deles. O cara que ele é realmente um sujeito lógico, um sujeito, uma pessoa que tem um mínimo de cultura, um mínimo de conhecimento, de espiritualidade, de fé, de vergonha na cara, você não vai tomar nenhum lado nessa loucura. Porque o que acontece? O povo, o único grupo que está sofrendo nessa situação é o povo ucraniano, que está ali sofrendo, que está ali apanhando dos dois lados. Porque nenhum deles está a benefício do povo ucraniano. Um lado que é simplesmente forçar uma política totalitária, uma política ali de controle social, enquanto o outro lado quer forçar uma agenda, vamos dizer assim, também social, vamos dizer assim, que lhe está comendo aos poucos. Então você literalmente está prensado dos dois lados, ninguém quer saber do seu ponto de vista, do que você quer realmente. Eles só querem controlar a sua vida de alguma forma. Olha que situação bizarra. Quando você pega a questão Ucrânia, você vê isso. Né? Vamos pegar a questão agora, né, do que está acontecendo, por exemplo, entre Israel e Palestina. Né? Você ter uma guerra santa, né? A Terra Santa. Não, Israel realmente é a Terra Santa. Por ali nosso Senhor Jesus Cristo passou. Por ali ocorrem as Santas Escrituras. Isso é um fato concreto, real, lógico, que aconteceu naquela região. Israel, aquela região ali conhecida como Israel. Enfim, a região de Canaã ali, né? Inclusive nós já falamos aqui a respeito, né? Na série História da Cultura e das Etnias, né? A respeito aí justamente da jornada do Messias, né? A gente falou aqui sobre os hebreus, falamos ali sobre vários dos períodos deles, o período dos reis, o período da decadência, enfim, e várias outras questões também, né? E o que acontece? Quando a gente pega ali aquela questão entre Israel e Palestina, nós temos que ver que há algo muito além disso, né? Perdão. Temos que entender que você tem dois lados ali completamente antagônicos, né? Olha que situação. Ali naquela situação antagônica, o que nós percebemos, né? Você vê um conflito em que aparentemente é um conflito, digamos, voltado à questão de fé, né? Conflito ali que vamos dizer que a mídia, né, que os grandes meios de comunicação, o pessoal da alta casta, né, social, causa uma comoção tremenda, né? Vamos defender Israel. Israel é a terra de pessoas ali sofridas, de pessoas que estão ali, enfim, vendo aquele sofrimento todo, né? Um povo sofrido. Daí do outro lado você vê também os mesmos canais falando: vamos defender a Palestina, porque é um povo pobre, um povo sofrido, um povo que apanha, um povo que não sei o que luta por sua independência, nananã. Enfim, nós vemos toda essa loucura, né? Essa comoção da mídia, esse caos, né? Porque as pessoas entram em um pinote na cabeça. Quem que eu defendo? Que lado que eu tomo? Que partido que eu tomo nessa situação? Né? E fica esse jogo de semântica, nesse jogo aí de gato e rato, né? Que a pessoa não sabe o que fazer. Vamos dar luz a essa questão. Primeiramente, nós sabemos que ali é uma terra em que, vamos dizer assim, toda a questão vamos dizer assim, de crença, a questão religiosa, ela passa realmente por ali. Sim, em muitos pontos é verdade.
Porém, o que acontece? No fundo, o próprio conflito em si está sendo fomentado por pessoas que pouco se interessam pela questão étnica, questão cultural e muito menos religiosa que realmente passa por ali. Se pegarmos aí a questão étnica, né, veremos ali que a região de Israel, ela não, vamos dizer assim, etnicamente, ela nunca foi povoada, vamos dizer assim, integralmente, assim, de ter uma relevância, vamos colocar assim simplesmente a questão histórica, né? Vamos colocar assim, um parênteses, né? Questão histórica, tá? Entendo. Ela nunca foi integralmente povoada por povos, por exemplo, de etnias islâmicas. Por exemplo, quando você vai pegar lá os persas, por exemplo, os persas nunca habitaram a península de Canaã. Né? Você tinha ali, lá, milhares, séculos e séculos atrás, antes inclusive do período de Cristo, né? 2 milênios e pouco atrás, você tinha os moabitas, você tinha lá os cananeus e outros povos, mas povos que eles foram, digamos, migrando, enfim, indo para a região do Egito, por exemplo, da Turquia e outras regiões ali que hoje, digamos, estão lá na Armênia, Albânia, aquelas regiões bem distantes, povos que ali viviam antes. Ou mesmo foram ali se incorporando, por exemplo, aos próprios hebreus, aos judeus, enfim, com o tempo, e se tornaram parte ali da população, né? Inclusive. E nunca houve ali vamos dizer assim, um povoamento integral por parte das etnias islâmicas, né? Por exemplo, persas, árabes, beduínos. Se você pegar ali, enfim, afegãos, enfim, povos ali das paquistaneses, ou seja, que povo que for ali daquela região do Oriente Médio, você não tem um povoamento dessas etnias naquela região integral a ponto de, digamos, ter alguma influência histórica ou mesmo religiosa na região. Até porque se pegarmos, por exemplo, o Corão, eu não sou aqui perito no Corão, nem mesmo estudei a respeito, mas ao que, enfim, se fala, né, ao que, enfim, todos os comentários que se falam a respeito, não há um episódio importante, vamos dizer assim, do Corão que se passe na região de Israel, vamos dizer assim, de importância primaz, né? É a mesma coisa que você dizer que um cristão, por exemplo, a região, sei lá, da Mongólia fosse importante para o cristianismo, por exemplo. Nós precisamos da Mongólia, nós temos que ter uma influência sobre a Mongólia porque Cristo mencionou a Mongólia, tipo, vagamente falou sobre a Mongólia. Não. Então, Cristo não, para nós, por exemplo, cristãos ocidentais, a Mongólia não tem nenhuma ligação, por exemplo, ali histórica da nossa crença, da nossa fé, por exemplo, com aquela região. Ninguém está impedindo que os mongóis sejam cristãos, tá? Mas, digo assim, questão de passagem, questão ali simbólica, né? O simbolismo cristão não tem nada a ver com a Mongólia. A mesma coisa, por exemplo, para os islâmicos, aquela regiãozinha da península do Sinai, ela tem pouca ou quase nenhuma ligação para o povo islâmico. Você tem lá antigamente aquela história do Velho Testamento, dos filhos lá de Isaac, lá Ismael, que Isaac era, digamos, ali enfim, lá dos 2 irmãos, né, que você tinha lá um dos irmãos que era o escolhido do seu pai, né, de Abraão, e que o outro filho era o filho bastardo lá, enfim, da escrava que foi exilado. Na verdade, isso não tem uma ligação direta dessa questão, até porque os próprios islâmicos eles não recorrem a isso. Para eles é um período completamente vago. Então, para os islâmicos,
vamos dizer assim, o importante para eles é a jornada de Maomé, né, que é vamos dizer assim, o Messias deles, entre aspas, viria a ser Maomé. Né? Então, para eles, o profeta Mohammed, né? Então, para eles, o que é importante são as passagens onde este profeta passou, enfim, ou criou ali a sua jornada, né, espiritual, como seja, ou esotérica, enfim, ou seja lá a forma como eles creem. Eles não têm uma importância étnica naquela região. Para eles, locais que são extremamente importantes, que são duas cidades que são extremamente importantes para os islâmicos, que são de suma importância espiritual para eles, são as cidades de Meca e Medina. E essas duas cidades, elas ficam nas regiões que compreendem hoje a Arábia Saudita e ali a região do Irã, né, ou antiga Pérsia, né, são as regiões em que são extremamente importantes para eles. São pontos, inclusive, que os islâmicos eles têm que fazer uma visita pelo menos uma vez na sua vida, na vida deles, eles têm que fazer uma visita, digamos, a Meca ou a Medina, se não me engano, mas principalmente Meca. Eles têm que passar uma vez na vida por lá e, enfim, frequentar aquele local sagrado para eles. Como para nós também cristãos deveria ser até um dever também, embora por questões financeiras muitos não possamos, né? Até por estarmos um continente de distância, mas que visitássemos a Terra Santa uma vez na vida, justamente por ser o local onde o Messias pisou, né? Onde Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, foi lá e passou, né, a sua jornada ali, né? Enquanto for ali entre os até porque Cristo ele é eternamente vivo, mas digamos ali na passagem dele, digamos, pela Terra, né, naquele período, vamos dizer assim, deveríamos, no caso, né, visitar justamente a Terra Santa em questão de rememorarmos a Via Sacra, né, toda essa questão espiritual. Mas voltando lá à questão desse conflito, né, para os islâmicos não há uma importância real aquela região de Israel, né? Assim como se pegarmos a questão étnica do outro lado, nós temos que entender também uma outra questão. Não, aqui cabe dizer que ninguém aqui, pelo menos no nosso canal ou fora, enfim, não estamos sendo contra o povo judeu. O povo judeu tem o seu sofrimento, enfim, passou por várias provações, enfim, teve aí as suas, vamos dizer assim, os seus sofrimentos, né? E ninguém está desmerecendo o fato de que eles possam morar na terra a qual os seus antepassados viveram, né? Afinal, é uma terra onde os judeus ali viveram há 2000 anos, no período de Cristo, enfim, até o ano 69, ano 70, mais ou menos ali, depois de Cristo, que eles viveram naquela região, né? Desde lá da época da Terra Prometida, de Abraão, né? Enfim, que Deus ali os guiou, né, para a Terra Prometida, que aquela região ali é, vamos dizer assim, um território que é de importância para os judeus, né? Em questão religiosa, perfeito. Os judeus eles têm vamos dizer assim, um direito de morarem ali, de viverem naquela região. Etnicamente, aí que entra uma questão um pouquinho mais complicada da questão étnica. Por quê? Lembrem-se que, seja por questão de derrota em guerra, seja porque, enfim, até um assunto que nós vamos abordar posteriormente, que eles, enfim, perdem em batalha para os romanos, lá 70 anos depois de Cristo, em Massada, né? Lá em Jerusalém, em Massada, que eles vão ser expulsos, inclusive, vai ter o grande exílio, né? Que eles serão expulsos da Terra Santa, enfim, né? Mas o que acontece? Ocorre esse episódio e eles se espalham. Como etnia, os judeus literalmente se espalham por todo o Ocidente e até algumas regiões do Oriente também. Então eles se espalham. As famílias judaicas se espalham por vários e vários cantões e regiões do mundo.
eles não permanecem coesos como uma etnia. Não é, por exemplo, o caso, vamos ver ali dos, por exemplo, os cristãos coptas, por exemplo, né, que habitavam outras regiões ali até próximas do Oriente Médio e que com o tempo foram sendo empurrados e hoje, mas que continuaram, digamos, coesos em algumas partes do interior do Egito, por exemplo. Eles, não, tipo, eles mantiveram a coesão étnica deles, que é ali o princípio religioso, o princípio social, o princípio de convívio ali, de família, enfim, aquela questão até um pouco antropológica, né? aquele convívio ali cultural, né? aquela massa cultural ali que forma aquela etnia. Eles não mantiveram essa coesão. No caso dos judeus, eles se espalharam por vários lugares. Alguns, inclusive, adotaram costumes de outros países, né? Vestimentas, ritos, enfim, costumes locais, os quais, inclusive, não faziam parte da etnia deles. É completamente diferente. Então, eles se afastaram longínquamente da região da Terra Santa, né? E é uma região em que desde lá o século 300, ano 300, né, desde o século 2, século 3 mais ou menos ali, depois de Cristo, né, o terceiro século depois de Cristo, essa região ela foi, digamos assim, convertida ao cristianismo. É uma região da qual, para o pessoal ter uma ideia, né, falando em questões étnicas, ali em certo período, vamos dizer assim, na época que a gente conhece como patrística, né, na religião católica, né, a nossa filosofia patrística, houve uma grande conversão. Porque o que ocorre? As pessoas ali, normalmente eram aquelas pessoas que já no período de Cristo, que presenciaram a passagem de Cristo, elas se converteram ao cristianismo já nos primeiros anos do cristianismo. Então seus filhos, seus netos já eram cristãos, basicamente cristãos ali do rito tradicional ou do rito ortodoxo, né? Muitos ali já eram convertidos ao cristianismo, ao catolicismo, né? Tanto o catolicismo seja ali, que na época não existia esse cisma, né, entre igreja católica e ortodoxa, mas aquela região oriental, né, o início do catolicismo, todas as pessoas já tinham uma conversão muito grande. Então o que acontece? É uma região que, etnicamente falando, ela começa a se tornar, vamos dizer assim, muito mais cristã na nossa era moderna, há 2 milênios para cá, vamos dizer, né? Uma região que ela enfim, que o povo cristão foi ali mantendo, cuidando, realizando manutenção, que foi, enfim, ali até mesmo desenvolvendo em certa parte, né? Questão de agricultura, questão ali de moradias, enfim, comércio. Então o povo cristão foi mantendo aquela região ali, né? E ocorreu, né, que houve toda aquela questão da expansão islâmica, vamos ter os conflitos entre os cristãos e os islâmicos naquela região, toda aquela batalha dos cristãos para manter a Terra Santa por ser justamente o nosso território simbólico, né, da nossa fé, né? Então o que ocorre? Os islâmicos eles veem aquela região ali de Israel muito mais como um troféu contra, nem mesmo contra os judeus, porque na época em que eles começam a visar aquela região, ela já não é mais judaica. Os judeus já não estavam ali há pelo menos 700 anos, quando os islâmicos eles começam a querer visar aquela região ali de Israel. Eles querem muito mais como um troféu contra o Ocidente, contra o cristianismo, contra as pessoas do Ocidente, né, contra os que eles consideram infiéis, né, até por ser a terra ali, a terra por onde pisou Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles veem isso muito mais como um troféu do que como um local, digamos, sagrado. Não tem sacralidade nenhuma para eles nesse ponto. Então por aí você já vê que não é uma guerra santa. De santa não tem nada. Para começo de conversa, a guerra de santa não tem nada.
entra aquela questão de que teve a influência do Império Otomano na região depois, cria-se o Império Otomano, o Império Turco Otomano, mas só que o que acontece? O Império Turco Otomano, um fato que é muito interessante, que mesmo tendo muitas coisas erradas e bizarras, inclusive, né, dentro do Império Turco Otomano, de perseguição contra os cristãos, por exemplo, contra ciganos, por exemplo, esotéricos, e contra ali outras crenças, contra ortodoxos, né? Mesmo assim, quando você vê essa questão, para os muçulmanos nunca foi uma região ali de importância. Israel nunca foi. E nem mesmo até o início do século XX, para eles aquela região ali tinha qualquer importância. Tanto que eles tratavam, tanto que para os turcos otomanos, os locais mais bem tratados por eles, digamos assim, era a região da Arábia, era a região da Pérsia e era a região ali da Turquia. Inclusive, eles não conseguiram unificar a Turquia como islâmica, né? Até porque a Turquia tem uma predominância ali de católicos ortodoxos que é impressionante. Inclusive, existiam católicos ortodoxos dentro das castas governamentais do Império Otomano. Então, era um império assim que ele tinha as suas, vamos dizer assim, vamos dizer que como teocracia ele não funcionava muito bem. Era até uma coisa interessante, né? Depois ali da queda de lá do Suleimã e de outros ali como a gente pode dizer, sheiks, né? Ali os líderes deles, né? Os imperadores lá otomanos, né? Como Suleimã e outros sultões lá que eram extremamente teocratas. Houve um período ali em que você tem uma certa, vamos dizer assim, um cosmopolitismo, vamos dizer assim, dentro do Império Otomano, em que não era tão focado na questão teocrática, né? Então, para eles, Israel não era uma região de importância. Para eles estava longe de ser uma região de importância. Tanto que, quando a ONU quando ocorre aquela loucura, né? Aí a gente não vai entrar nessa questão aí dos globalistas, a questão do que eles fizeram no Oriente Médio, né? Acordos bizarros como o Sykes-Picot e outros acordos aí enfim, de retalhamento das regiões, né? Como se fossem colonialistas do mundo inteiro, né? Esses globalistas do dinheiro. O que acontece? Mesmo assim, quando a ONU vai lá dar uma olhada naquela região lá para ver como é que estava, né? Israel era uma região completamente abandonada no início do século XX. Era uma região totalmente empobrecida, né? Que havia sido largada a Deus queira, né? A Deus dará. E cujo justamente a população que vivia ali era a população cristã ortodoxa, por sinal, coptas, inclusive muitos coptas, que viviam uma vida ali até de certa forma humilde, né? Terceiro mundista, vamos colocar aqui essa palavra meio imbecil, mas é uma vida bem humilde, né? Não porque eram pessoas largadas, mas porque, enfim, o próprio ali os turcos otomanos, enfim, as pessoas da região os castigavam de certa forma, né? Os tratavam como cidadãos de segunda classe. Então eram pessoas que tinham uma vida muito humilde, né? E, enfim, como a ONU viu que ali o negócio não tinha muita importância material, vamos por assim, espiritual tinha, mas só que a ONU não estava preocupada com isso. O negócio deles era a materialidade. Então eles pensaram, vamos trazer novamente os judeus aí para povoar a região aí que era deles. Só que o problema ele tá aí. Justamente aí que entra a questão do globalismo. O problema desses malucos. Acordos como Sykes-Picot e outras loucuras aí de ir lá e picotar o Oriente Médio de acordo ali com o interesse dessas nações aí já muito bem materializadas, né? Inclusive maçônicas, né? Alguns países aí um pouco, digamos, bem voltados aí à questão do materialismo, né? Do consumismo, né? Esse povo aí saxão, né, que foi lá e picotou, né, o Oriente Médio segundo o que eles queriam. E, enfim, eles não perceberam que eles estavam criando uma bomba
na mão deles, ou perceberam e tinham interesse com isso. Porque o que acontece? É justo que o povo judeu volte a povoar a região da Judéia? É justo que eles voltem. Realmente, é a terra deles, etnicamente falando. Porém, o problema está numa questão muito simples. Você vai e você cria um Estado nessa região. Aí que começa o problema. Você cria um Estado que não existia. Né? Um Estado que não existia há 2 milênios. Né? Cujas etnias, N gerações passaram por aquela região ali e já nem sequer falava mais hebraico naquela região. Né? Quem falava hebraico eram os judeus, mas já nem se falava mais hebraico, se falava, sei lá, turco, se falava um outro idioma naquela região e eram cotas e ortodoxos que moravam naquela região, não era nem islâmico que morava ali. Então o que acontece? Você cria um Estado no lugar. Uma coisa é você colocar uma etnia no lugar, é você pegar, por exemplo, sei lá, uma tribo indígena, por exemplo, os Sioux, que são uma tribo norte-americana lá, ou sei lá, os Apaches, por exemplo, os descendentes de Apaches, e você colocar para morar num estado, sei lá, da Califórnia, por exemplo, lá numa região da Califórnia. Muito bem, pode ser que tinham ali Sioux naquela região, ou enfim, Apaches, ou qualquer tribo indígena lá naquela região. E você ir lá e daqui a pouco nós vamos criar, do nada, vai o governo americano e fala: nós vamos criar aqui o Estado Apache. Vamos criar o Estado dos Apaches dentro da Califórnia. Imagine como é que fica a cabeça do povo californiano, cara. Pensar que do nada você cria um estado ali chamado Estado Apache. Agora o estado é Apache, a crença vai ser Apache, a forma de conduzir o estado vai ser Apache, toda a política vai ser Apache. E o que acontece? Quem não é Apache tem que seguir o que o Apache está falando. Então agora vai ser dessa forma o negócio. Agora eles mostram o porrete na mesa e a gente que manda no negócio. Foi mais ou menos o que aconteceu em Israel. Você coloca o povo judeu lá, beleza, é a etnia deles. Eles querem viver da forma, segundo a religião deles, segundo a crença deles, segundo a forma de vivência deles. Correto, é certo, é justo. É como você pegar o povo católico e você colocar para morar no estado do Vaticano. Né? Perfeito, tá certo. Só que o problema é o quê? Quando você cria um estado que não existia naquela região, que há 2 milênios não existia. É justamente no território de gente que tem lá o seu radicalismo, já um povo que já estava sofrendo pelo rompimento de um império. Coisa que aconteceu, por exemplo, com os germânicos. A gente não vai entrar hoje a respeito desse assunto. Mas você pega um império que era unificado sobre uma estrutura de governo, sobre uma forma cosmopolita ali de vivência. Você quebra esse império, né, que foi o que eles fizeram na Primeira Guerra Mundial, né, os britânicos, né, o pessoal ali da graninha, né, a galera maçônica, né, do alto comando dos exércitos desses países, né, foi lá, picotou aquela região do Oriente Médio como bem queria, né, acabaram com aquele Império Otomano e se criou um monte de etnias diferentes ali que não sabiam o que fazer, como se governar. Né? Você tinha uma Arábia que estava se unificando, você tinha o grupo dos persas, que são xiitas extremamente radicais, extremamente arraigados ao seu esoterismo, eles têm um esoterismo muito profundo, né? E você pega ali os egípcios, que também tinham ali a sua sopa cosmopolita e que não estavam muito afim de criar ali do lado deles um outro estado, e inclusive de um tipo de religião que não existia ali há 2 milênios. Você vai lá e você bota o Estado de Israel no meio ali. Óbvio que isso tinha um interesse. Não era uma coisa simplesmente, eu estou olhando para os judeus porque eu tenho pena do povo judeu. Eu tenho pena dos judeus porque os judeus estavam lá, eles sofreram lá, o Hitler foi lá, matou milhões dos pobres coitados lá nas câmaras de gás, né? O povo morreu, sofreram o mal que sofreram. Agora, olha a mente chula da mídia. Vamos lá, por peninha,
vamos lá e vamos dar um estadozinho para eles, criar um estadozinho para que eles sejam felizes da vida. Cara, a simples questão de você colocar a etnia para morar lá, beleza, ninguém ia reclamar, cara, da situação, é a terra deles. Mas você criar um estado, literalmente, material, um estado formado, burocrático, com uma regra completamente diferente do que existia naquela região, aí você está comprando briga com os outros. Porque tinha gente daquela região ali que já estava ali há muito tempo. E tipo, a mesma coisa que você botar você pegar um grupo aí desses malucos que a gente conhece aqui no Brasil, invadir a fazenda do cara e falar, não, agora a gente manda no teu gado. É a mesma situação. Virou um negócio complicado. Tanto que os próprios judeus pegaram, os pobres coitados, pegaram uma bomba na mão deles. Tipo, eles chegaram lá na década de 50, queriam reconstruir a terra deles, né? Segundo a sua crença, segundo a sua compreensão de vivência. E daqui a pouco aparece um monte de islâmico querendo matar eles. Tipo, aparece 6, 7 países querendo matar os pobres coitados no território deles. Começa a tal da guerra do Yom Kippur, né, que os caras quase são varridos, né, por causa dos islâmicos. Por quê? Em certo ponto, está certo Israel se defender, com certeza. Eles estão defendendo a etnia deles, o povo deles. Só que o que acontece? Os islâmicos também estão defendendo a questão deles. Eles não estão errados também. Você vê aquela questão complicada. Daí o que acontece? Quem que sai ganhando nessa história? O elemento israelita ou o elemento islâmico que sai ganhando nessa? A questão é, nenhum dos dois está ganhando. A questão é, quem criou o Estado ali é que está ganhando. Né? Quem que criou o Estado de Israel? Foram lá quem? Multibilionários. Foram grandes grupos de interesse, né? A ONU, né? O pessoal ali da grana, né? Da influência, a galera esotérica, maçônica, né? Essa turma aí que é muito boa índole, né? Que a gente conhece aí das altas castas sociais, esses belíssimos esotéricos aí da alta casta social, que criaram aquele pequenino problema na divisa entre o Ocidente e o Oriente. Você cria uma blindagem para proteger o Ocidente, beleza, para proteger a questão do Mar Negro ali, né? O mar Mediterrâneo, né? Que é uma importante rota comercial, enfim, que liga vários países, uma importante rota de turismo e outras coisas, né? Comercial, que liga ali para a Rússia, enfim, países bálticos. Mas ao mesmo tempo você cria um tremendo problema, um problema gigantesco, que o que acontece? Você nunca vai ter o povo ali, o povo que mora naquela região, em paz. Você nunca vai ter os pobres coitados dos judeus em paz. Você nunca vai ter cristão em paz naquela região ali. E detalhe, como disse inclusive aí o grande filósofo Guilherme Freire, né, aqui de Curitiba, um sujeito extremamente enfim, justo, né, um sujeito até de boas análises. Ele falou, entre Israel e Palestina, né, entre time islâmicos e time globalistas, eu fico com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo a mesma coisa, eu tiro a mesma conclusão. Eu falo, se aquelas pessoas ali, vamos levar uma hipótese, né, uma hipótese lógica. Se ambos esses povos fossem cristãos, não tinha guerra. É muito simples. Não existia guerra. Se ambos os povos fossem cristãos, você está ofendendo os islâmicos. É falar como o Guilherme Freire falou. Você está ofendendo os islâmicos, você está ofendendo os judeus. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou dizendo que simplesmente ambos os povos, se fossem da mesma crença, isso não ocorreria. É a questão, em parte, de crença? Existe a questão de crença. Porém, existem elementos que são supra essa situação, que estão além da simples questão comum. O povo que está ali está morrendo achando que a questão é religiosa. Porque o que acontece? Para o ser humano comum, o ser humano de bem, o ser humano aí de fé, pessoa de fé, né, que tem a sua fé, ela vai lutar por coisas que são primazes para a sua vida.
Pessoas que não são arraigadas ao materialismo, a coisas esotéricas e podres. Pessoas que são normalmente ligadas à sua fé verdadeira. Elas vão lutar por o quê? Pela sua família, elas vão lutar pelos seus amigos, elas vão lutar pela sua liberdade, elas vão lutar pela sua crença. As pessoas só lutam por isso. Uma pessoa comum, ela só vai para a guerra, ela só vai sofrer por esse tipo de coisa. Pela sua crença, pela sua família, pelos seus amigos e pela sua liberdade. Ela não vai sofrer por questões materiais. Já viu alguma pessoa ir para uma guerra porque alguém foi lá e, sei lá, tomou dela um aparelho de DVD? Tipo, tomou dela, sei lá, um negócio, por exemplo, sei lá, deu um calote nela, por exemplo, ela vai pra guerra porque uma pessoa deu um calote financeiro nela. O máximo que ela vai fazer é entrar na justiça. Enfim, dar um bate-boca com a pessoa lá, um quebra-pau, mas, enfim, não é motivo para guerra. A pessoa não vai pra guerra por coisas fúteis. Só que o que acontece? As pessoas que estão além dessas pessoas comuns, que estão indo para a guerra por questões religiosas, aquelas pessoas, aqueles palestinos que se meteram lá em Israel para atacar pessoas, para atacar bomba contra as pessoas, esfaquearem pessoas em Israel, eles estavam indo por questão de crença. Assim como os israelitas também estão revidando e atacando os palestinos por questão de crença, por defender a questão do território deles, né? E aconteceria a mesma coisa se fossem cristãos ali. A questão é que o que acontece? As pessoas que estão fora desse conflito, que são os indivíduos, por exemplo, os líderes dos grupos terroristas, como o Hamas, como o Hezbollah, esses grupos, né? Assim como os indivíduos que fornecem, que patrocinam a alta casta econômica de Israel, são os indivíduos que estão capitalizando e ganhando com isso, né? O Hamas recebe cada vez mais apoio, por exemplo, de países totalitários, né? De indivíduos da própria ONU, né? Que vão lá, entre aspas, comovidos com a situação, canais de TV, né? Milionários do petróleo, que vão lá e vão investir em armamentos para a Palestina, para que ela consiga cada vez mais mísseis, cada vez mais bombas, mais fuzis, né, e armas para poderem guerrear. Do mesmo lado que, do outro lado, você vai ter maçônicos, você vai ter globalistas, você vai ter empresários multibilionários, você vai ter União Europeia, você vai ter ONU e você vai ter outros também investindo muito dinheiro em Israel, para que eles tenham cada vez mais mísseis, bombas, fuzis, metralhadoras e outras coisas. Resumo da história: quem que vai sofrer nessa situação toda? A população. Por quê? Porque eles são os únicos pobres coitados que lutam por algo com sentido, enquanto as outras pessoas que realmente estão por trás do comando disso não estão guerreando por isso, e sim simplesmente por controle material. Essa que é a grande verdade, uma das grandes verdades que nós vemos hoje a respeito dos conflitos que estão ocorrendo no mundo. Isso já vem há pelo menos um século para cá, quando nós pegamos vários conflitos que ocorreram na história, né, nossa história atual e contemporânea, né, pós a Primeira Guerra Mundial. A única guerra que nós podemos pegar do século XX mesmo, dos últimos 150 anos, 100 anos mais ou menos, né? A última guerra que nós podemos dizer que realmente teve um sentido, que a gente pode dizer, ela foi realmente para, de certa forma, garantir a liberdade das pessoas, foi, em certo ponto, a Segunda Guerra Mundial. Porém, quando pegamos vários outros conflitos que ocorreram, eles sempre tinham digamos, uma pincelada de pessoas que, digamos, não estavam interessadas em nada que realmente fosse ligado à fé ou ligado a coisas realmente importantes espiritualmente, culturalmente, etnicamente, as pessoas que estavam em conflito. E sim, simplesmente ganhar dinheiro, capitalizar, ter mais poder e garantir ali o seu quinhão, vamos dizer assim, em cima do caos, né, do ódio, enfim. Afinal,
o ódio entre pessoas, a raiva, o conflito, a guerra rende muito dinheiro para algumas pessoas, rende poder, rende status, né? E rende ali combustível para a própria maldade dessas pessoas, né? Então, quando uma pessoa ela chegar para você, para a pessoa que às vezes está vendo esse vídeo aqui, né? Você que ficou esse tempo todo acompanhando, né? Para a pessoa que às vezes chegar para você e falar, nesse conflito, quem lado você está tomando, que partido você está tomando, você fale, eu estou tomando o partido de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale simplesmente isso, eu tomo o partido de Cristo. Eu sou cristão, eu sou católico, enfim, se você é protestante, enfim, mas eu sou cristão, né, católico, enfim, eu estou tomando o meu partido, que é o partido do nosso Senhor Jesus Cristo. O que me ensina o quê? A defender a minha fé, a defender a minha família, a defender as pessoas que eu amo, a defender os meus valores e princípios. E não ficar defendendo indivíduos sem vergonha, indivíduos sem caráter, maus caráteres, que simplesmente estão preocupados em ganhar dinheiro e capitalizar com o meu sofrimento das pessoas que eu amo. Então é justamente isso. Ou você defende aquilo que é real, verdadeiro, e para com os conflitos banais e absurdos, ou as pessoas continuam sofrendo, né, e se aniquilando para dar mais dinheiro para quem não presta. É simples assim. Bom, espero ter passado um pouquinho aqui um pouco de clareza a respeito desses assuntos, né? E, enfim, dessas situações, né? E assim, pessoal, caso queiram acrescentar algo também nos comentários, podem acrescentar aí a respeito do que está ocorrendo, né? Peço aí que novamente se inscrevam no canal, liguem o sininho aí, né? Porque, enfim, caso tenham aí também novos vídeos, o pessoal possa estar acompanhando. Voltaremos aí novamente com novas séries aí a respeito de história, a respeito de genealogia, assuntos aí relacionados a outras matérias, né? E curiosidades, para que o pessoal aí possa sempre estar tendo acesso, né? Questão de alta cultura e, enfim, poder estar um pouco se desligando da questão aí mundana, né? Que a gente fala aí, e poder ter aí uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva mais limpa, né? A respeito dos assuntos. Mas novamente aí agradeço a atenção de todos, né? E desde já, muito obrigado.